no ar o Dicas Podcast. ANDA, Associação Nacional dos Deficientes de Angola, diz que Angola registra cerca de 656 mil pessoas com deficiência. Muitas dessas pessoas adquiriram essas deficiências devido aos quase 30 anos de conflito armado, outras devido à poliomielite e um número cada vez crescente de vítimas de sinistralidade rodoviária. Hoje, o que mais se debate é a questão da acessibilidade ou inserção das pessoas em causa no mercado de trabalho. O meu convidado é docente efetivo do ICEDSUMB, professor colaborador do ISPM, mestrando em educação primária, pesquisador no setor da educação, fez parte de diversas formações nesta área, ministra as cadeiras de pedagogia geral, didática geral, prática pedagógica e outras disciplinas. Feliciano Katumbela é o nosso convidado para abordar o tema a empregabilidade das pessoas com deficiência física em Benguela. Feliciano, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar neste maravilhoso programa e nestas horas nobres para assim abordarmos um tema de caráter social e, acima de tudo, para fazer diferença em todas as pessoas. Obrigado, Feliciano Katumbela. Dentre as questões que serão debatidas aqui, optamos por começar pela seguinte: diz-se pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência? Ok, muito obrigado. Uma pergunta muito importante. Na verdade, essa é uma nomenclatura ou é uma frase que muito se utiliza, ou seja, a diferença entre elas, se é pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência. A expressão correta seria mesmo pessoa com deficiência, porque eu quando digo pessoa portadora de deficiência é porque é algo passageiro. É portadora e amanhã não poderá se portar mais. Ou seja, eu sou portadora de uma cadeira e posso muito bem descartar essa cadeira e não usá-la amanhã. Então, portanto, a expressão correta é pessoa com deficiência e não pessoa portadora de deficiência. Tá bem, muito obrigado. Fala-nos um pouco sobre a problemática da empregabilidade das pessoas com deficiência física em Benguela. Ok, muito obrigado. Agradecer mais uma vez. Dizer que nós, quando falamos da empregabilidade das pessoas com deficiência em Benguela, estamos ainda aquém daquilo que é a expectativa, daquilo que é a realidade. Nós fizemos um estudo minucioso, um estudo, sim, parcial relativamente à situação. Vimos que o número ainda é insignificante das pessoas que trabalham tanto no setor público quanto no setor privado. Entrevistadas algumas pessoas com deficiência e que não trabalham, eles dizem que podem até ter habilidades desejadas, podem até ter competências para determinadas funções, infelizmente não são aceitos, não são colocados, porque olhando pelas limitações físicas, a entidade empregadora tem já um preconceito relativamente a essa pessoa. Ou seja, não dá espaço para que ela possa, de certa forma, demonstrar aquilo que sabe. Tanto que nós podemos aqui alegar que o número ainda é muito reduzido. Pelo que apelamos, não é, as entidades empregadoras a darem oportunidade para essa franja da sociedade. Porque ao par das limitações físicas, nós temos aquelas que são as competências cognitivas, as competências intelectuais. Pode até não fazer algo que envolva o físico, mas pode muito bem fazer algo que envolva o intelecto, o pensar, o analisar, o refletir e pode trazer resultados satisfatórios. Obrigado. Nas suas explanações ficaram questões muito importantes. Uma delas, talvez não se leve em consideração aquilo que são as habilidades que as pessoas têm apesar da sua deficiência. O que está na base de tudo isso? Sim, digamos que o que está na base disso tudo, penso que é o preconceito. É o preconceito das pessoas que nós conhecemos e que trabalham em diversos setores, podemos aqui reiterar. Eles demonstraram habilidades, mostraram A mais B de que são capazes e que fazem toda a diferença precisa. Agora, a questão do preconceito, a questão de tirar conclusões precipitadas é que faz com que as pessoas que podem dar oportunidade a essas pessoas possam, de certa forma, se limitar. Porque é só tu analisares, nós temos, por exemplo, professores ou pessoas com deficiência atuarem no setor da educação, maior parte delas estão a nível das secretarias pedagógicas, o que não é justo, porque pelo que eu saiba, não existe um curso como tal para ser administrativo. Pode até, salvo uma realidade ou uma contrariedade, mas toda pessoa portadora de deficiência, ele quando vai à escola, faz um curso como qualquer outra pessoa. Um curso pode ser matemática, física, química, um curso. Então,
quando entra para o setor da educação, receber uma guia, a primeira impressão que vem do gestor ou do diretor da instituição é pensar logo em um computador, é pensar logo na secretaria pedagógica, mas essa pessoa não concorreu para essa área, concorreu necessariamente para exercer as funções de professor. E infelizmente as pessoas são inibidas e eles não conseguem trabalhar com satisfação porque não é aquilo que estudaram. Mas a realidade vem mostrar que é possível, essa pessoa pode sim trabalhar, pode sim fazer alguma coisa. E são pessoas capazes de fazer muita, mas muita diferença. O que está na base é mesmo o preconceito entre nós. Obrigado. Tenho aqui uma questão que diz a seguinte: na sua opinião, as organizações têm levado em conta a lei da acessibilidade, concretamente a reserva ou separação dos 4% do total de vagas divulgadas para o concurso público? Infelizmente não, porque eu tenho dito para as pessoas com deficiência, meus amigos, meus irmãos, de que agora mais do que nunca nós precisamos fazer valer aquilo que a lei diz. Na verdade, isso está plasmado na lei. Infelizmente, não tem se levado a cabo, com muita tristeza. Porque eu penso que um ou outro concurso é que vimos a observação desta lei, mas não chegam a ser materializada. Não chegam a ser materializada. Pelo que ainda apelamos novamente que é tempo de fazer valer esta lei. Precisamos, de certa forma, apelar ao nosso governo, sobretudo ao Ministério do Trabalho, às organizações vocacionadas para as pessoas com deficiência. Estamos a falar da própria ANDA, estamos a falar da própria LARDEF, estamos a falar da RAPED. Ou seja, essas organizações é que devem, junto do governo, não é, intermediar a situação, não é, serem advogados da situação, para que os nossos irmãos possam, de certa forma, usufruir desta lei, porque tem sido mesmo violada. Não tem, quer dizer, o governo, pode ser o governo ou uma entidade privada, ao promover um concurso público, quase nunca leva em consideração o que está plasmado na lei. Pelo que precisamos que se venha, de certa forma, materializar, porque está lei, está legislada, porque podemos levar em consideração. Então, se for as pessoas a concorrerem, por exemplo, tem um número limite para as pessoas ditas, aqui com aspas alta, ditas normais, tem uma vaga, então é preciso reservar vaga para essas pessoas. Ou seja, elas concorrem entre elas. De certa forma, se salvaguardar essa cifra ou esta percentagem. Obrigado. Falou sobre um ponto muito importante. Essa questão da reserva dos 2% de vaga para instituições privadas e 40% para as instituições públicas. Às vezes tem que se deixar um pouco claro aqui, porque há uma interpretação. As pessoas às vezes pensam que essas percentagens são reservadas para serem ofertadas e não para ser concorrida. Então eu acredito que poderia nos falar mais um pouco sobre isso. Certo. Muito obrigado. Esse é um ponto muito importante e obrigado pela questão. Quer dizer, essa cifra, essa percentagem não é para oferecer. Porque se levamos isso em consideração que é para oferecer vaga, estamos a deixar de certa forma de parte aquelas que são as habilidades. Estamos a falar, não, pelo facto de apresentar uma certa deficiência, tem vaga garantida. Mentira autêntica. Não pode ser assim. Aliás, toda pessoa com deficiência sabe que o que mais baixa a autoestima desta pessoa é a pena. Ou seja, essa pessoa não se sente confortável quando sente que as outras pessoas têm pena dele. Isso deixa de certa forma desconfortável. Então ele gosta quando adquire, ganha uma determinada vaga por via ou por intermédio das suas habilidades. Quer dizer, aqui não se trata de oferecer vaga. Aqui é, se estamos a concorrer, precisamos dessas vagas para as pessoas, que essas pessoas concorrem entre elas. Aquela que, portanto, aquela pessoa, aquele cidadão, mostrar mais competência, mais habilidade, esse sim pode agarrar a vaga. Pode agarrar a vaga. E tem mais, Edbron. Repara, se na eventualidade dele concorrer sozinho e não tiver a nota desejada, não pode ocupar a vaga. Sim, está disponível sim, a cifra está lá, a percentagem está lá, mas se durante os exames, durante a prova de um concurso público, não chegar ao desejado, então deve mesmo reprovar. Muito obrigado, ficaram considerações muito importantes. Vamos prosseguir com a outra questão, daquilo que são as suas observações relativamente à valorização das pessoas nestas condições, no nosso contexto e não só. O que realmente falta para que possamos estar num bom caminho? Num bom caminho. Boa. Na verdade, é só dar oportunidades. Primeiro ponto. Segundo, apesar de ser um grupo minoritário, normalmente a minoria nunca é vista da mesma maneira com a maioria. É só vemos a situação, por exemplo, das questões arquitetônicas hoje. Hoje, graças a Deus, uma ou outra instituição, ao ser erguida, ao ser construída, pensa-se em uma rampa. Isso nós louvamos, algo que nós não víamos há algum tempo atrás. Louvamos essa iniciativa. Essa é para pessoas com deficiência motora. Estamos a falar de pessoas com limitações físicas. Nós temos pessoas que têm limitações a nível da audição, temos pessoas que têm limitações a nível da visão. Então, precisamos olhar para essas pessoas. Porque nós, quando falamos de deficiência, o que nós queremos é a inclusão no verdadeiro sentido, nos mais variados setores, nas mais variadas instituições. Por exemplo, hoje a luta, é só tu reparar, por exemplo, para os nossos
nossos tribunais. Eu não sei qual é o tribunal que tem rampa, um cadeirante possa ter acesso com facilidade. Nós temos amigos, companheiros que estão agora a fazer, outros felizmente já são advogados, outros estão a fazer o curso de direito, sonhos é mesmo trabalhar a nível da advocacia, outros pensam em ser magistrados. Agora, a pergunta é, como é que essas pessoas terão acesso às salas de audiência? Por exemplo, nosso caso em concreto em Benguela, dos tribunais que nós temos, todas estão em cima. Suponhamos que o advogado é cadeirante. Será que a sessão vai se adaptar a uma sala de baixo? Como é que a gente fica? Então, são essas questões que nós precisamos rebater. Porque não basta fazer uma rampa, preciso usar estratégia para que essa pessoa com deficiência possa, de certa forma, ir onde ele puder em instituição. Se não houver condições de rampa, pelo menos se coloque elevadores. Nós estamos nessa luta bastante. Há muitas instituições que as barreiras arquitetônicas são óbvias. Nós falamos isso para os cadeirantes. Por exemplo, em sala de aula, nós temos estudantes com deficiência na fala. Não falam, mas precisam de estudar. Precisam aumentar o seu nível acadêmico. E os professores não têm domínio daquilo que é mímica. Não têm domínio da linguagem gestual. Agora, como é que nós estaremos perante o processo de inclusão? Como é que estaremos? Então, para que possamos estar em um bom caminho, precisamos ter uma reflexão profunda. E eu reitero, é preciso, ou seja, o governo por si só, se calhar, não dará conta dessas situações. Portanto, precisamos das organizações afins, as organizações que nós acabamos de citar bem recentemente, de modos a trabalharem bem, de modos a terem um convênio, de terem um contrato, a serem mesmo um elo entre as pessoas com deficiência e o próprio governo e aqueles que executam as próprias políticas públicas, porque nós precisamos de uma sociedade sã e essa sanidade, esta saúde passa necessariamente a incluir todos em que possamos nos sentir bem. Obrigado. Quando se fala em questão da acessibilidade, principalmente a problemática da empregabilidade, estamos a falar de assuntos muito sérios. Sim. Relativamente a isso, acabou de dizer que olha para os tribunais e não vê questões de acessibilidade observadas, por exemplo, não tem rampa, e isso me faz pensar que essas instituições são construídas pensando já que, pronto, aqui não vamos admitir nenhum deficiente. Parece que a ideia já é essa. Exatamente. Eu gostaria de ouvi-lo, quão grave isso é, de deixar um deficiente de fora, uma pessoa que se formou, tem seus sonhos, seus objetivos, tem a sua família e que precisa crescer na vida. Bom, primeiro, isso nos deixa, de certa forma, com um sentimento ressentido, nos deixa pararmos a refletir qual é o tipo de sociedade que queremos, de certa forma, construir, porque é o que disseste há pouco tempo, de que é mau, não soa de bom tom quando uma pessoa com deficiência ficar abandonado, se assim podemos chamar. Aquilo dói o coração. E a pessoa sente-se logo excluído de que, poxa, como é que eu faço? Quer dizer, a natureza, infelizmente estou assim, mas o que é que eu faço? Então, nós precisamos olhar para essas pessoas com compaixão, precisamos mentalizar de que são os nossos irmãos, para além de ser nossos irmãos, são as pessoas com quais podemos muito bem contar com eles para a construção dessa nova Angola que nós queremos, uma Angola saudável, uma Angola de todos, uma Angola que possa, de certa forma, incluir a todos. A empregabilidade é um caso muito sério ainda, infelizmente, porque ainda precisamos muito. É preciso levar em conta também a própria lei. E tem mais, outros até, para além de terem essa rejeição no cômputo social, também são rejeitados a nível das suas famílias. Repara que já tem rejeição ao nível da família. Quando vai para a sociedade, também o rejeitam. Teremos um indivíduo frustrado. Teremos um indivíduo, se calhar, sem futuro. Aliás, não digamos sem futuro. Um indivíduo sem sonho. Porque as pessoas que podiam, de certa forma, acolher, amparar, estão, de certa forma, a abandonar. Então, nós precisamos construir uma sociedade saudável. Precisamos trabalhar para que possamos, de certa forma, ter uma sociedade boa. Agora, queremos também ver pessoas com deficiência nas mais variadas instituições. Ao nível dos bancos, ao nível das escolas públicas ou privadas, pode ser as escolas do subsistema do ensino geral, pode ser as escolas do subsistema do ensino superior. Pessoas que mostram alguma competência podem exercer, podem fazer. E o tratamento deve ser igual. Quando falha, é mesmo repreender, é mesmo chamar a atenção. Se for para disciplinar, podemos sim disciplinar sem problemas nenhum. Porque afinal de contas, ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós carecemos de uma oportunidade. Todos nós. Eu sei que foram abordadas aqui questões que também foram viradas principalmente. Não existe muita acessibilidade, não existe empatia, não existe colaboração das instituições, mas, Dr. Feliciano Katumbela, há um certo avanço com essa lei de acessibilidade. Posso dizer que a lei 12 eu acho que barra 16 de 15 de janeiro, eu acho que houve um certo avanço. Houve. Isso que eu disse aqui. Felizmente agora, eu digo mesmo felizmente, todo e qualquer projeto arquitetônico, você consegue encarar uma rampa. Isso é de louvar. A título
título de exemplo, eu não sabia que o prédio amarelo tivesse uma rampa. Primeira vez que eu cheguei lá, quer dizer, comecei já a matar cabeça como chegar, por exemplo, ao ATM. Como chegar ao ATM. Mas, por via dos nossos irmãos da guarnição, não é os seguranças, disseram não, o professor pode passar por aqui. Fui uma rampa bonita, uma rampa bem construída. Eu, por si só, pude chegar ao ATM, sem dificuldade nenhuma. Subi a rampa, cheguei ao ATM, fiz todo o movimento que eu quis fazer, regressei. Normal. Eu olhei para aquilo e disse, uau, felizmente estamos mesmo a avançar. Felizmente a mentalidade está mesmo a mudar. Tem mais, até em microempresas, você consegue notar isso. Tem degraus e do outro lado uma rampazinha lá. Ou seja, sinal de que as pessoas estão mesmo a mentalizar de que nós também precisamos fazer com que os outros tenham acesso aos nossos empreendimentos. Isso é necessário. Eu concordo com Venência, eu concordo na plenitude de que temos um avanço no que diz respeito à acessibilidade. Atenção, essa acessibilidade que nós estamos aqui a falar é só no ponto de vista de rampas. Por exemplo, nós quando falamos de acessibilidade, é só um pacote grande. Ele busca um exemplo de Bron. Numa sala você é professor e te deparas com um estudante com deficiência visual. Eu tive um com deficiência auditiva. Com deficiência auditiva, por exemplo. Agora, o que nós queremos é inclusão. O que nós queremos é acessibilidade. Por exemplo, um com deficiência visual, com aquele aparelho Braille, ele pode ter as aulas e pode escrever. Depois amanhã só levamos a um tradutor que é para, de certa forma, nos facilitar na interpretação. Isso podemos fazer muito bem. Agora, por exemplo, um com deficiência auditiva. Eu sou professor. Eu, na verdade, tal como tiveste um exemplo desse, eu também tive. Eu tive numa turma de matemática um estudante com deficiência auditiva. E a minha cadeira, por exemplo, ele se calhar em termos de matemática, se engrava, porque matemática é cálculo. Normalmente os cálculos são feitos no quadro. E a nossa cadeira aqui é teórica. A nossa cadeira é pedagogia. A nossa cadeira é didática. A nossa cadeira é teoria da educação. A nossa cadeira é desenvolvimento curricular. Normalmente temos o nosso material e as nossas aulas são por via de debates e discussões. Como acolher o ponto de vista dele, desse nosso estudante com deficiência auditiva? Como acolher uma opinião dele? Agora, como é que será a prova dele? Como é que serão formuladas as questões? Então, são essas reflexões que nós precisamos fazer. Mas nós somos professores e ele é aluno, ele está aí para superar, ele está aí para aprender. Então, ele não pode abandonar a escola. Isso jamais deve pensar. Agora, a escola deve adaptar-se à realidade dele. Nós, enquanto professores, temos que imprimir dinâmicas. Temos que fazer alguma coisa para facilitar o aprendizado desse nosso estudante. E isso passa necessariamente em ter constantemente seminário de capacidade, porque hoje o mundo está aberto. Tal como pensamos nas rampas, vamos pensar nas máquinas de Braille ou nos aparelhos Braille. Para além de pensarmos nas máquinas, vamos fazer um exercício, todos nós enquanto docentes, ter uma mínima noção daquela que é a linguagem mímica, aquela que é a linguagem gestual. Nós temos que estar treinados a isso. Escola do ensino especial, aquilo é uma autêntica discriminação. No ponto de vista normal, aquilo não existiria. Porque nós estamos a falar para vocês que sois anormais, a vossa escola é esta. Ficam aí, vocês se entendem. Essa é a mensagem que nós estamos a passar. Mas de um outro lado se percebe, porque as nossas escolas não são 100% inclusivas, infelizmente. Mas nós precisamos banir isso. E tem mais, a escola do ensino especial, ela só ministra até a 9ª classe do primeiro ciclo. A questão que se levanta é, quando esses terminarem e aprovarem para 10ª, vão para onde? E amanhã, se calhar, um ou outro termina a 12ª ou a 13ª classe. Tem pretensões de ir à faculdade. Vai para onde? Então, são essas reflexões que nós precisamos fazer. Sinal de que nós, enquanto funcionário do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior e de outras organizações afins, precisamos refletir de forma minuciosa nisto. Precisamos analisar. E volto aqui a dizer, não é em vão que existam essas organizações. Essas organizações devem trabalhar, devem dar o seu melhor, porque muitas delas também não funcionam. Por exemplo, nós temos a LARDEF, temos a... Quer dizer, se calhar muitas delas não se fazem sentir. Eu acho que agora mais do que nunca devem pôr a mão na massa, fazer uma coleta, fazer um estudo minucioso dessas pessoas para ver se possam ajudá-las a progredir, tanto no ponto de vista acadêmico quanto no ponto de vista profissional. Obrigado, Dr. Feliciano Katumbela. Teceu aqui considerações muito valiosas que, de certa forma, vão enriquecer aquilo que é o nosso espaço do Dicas Podcast. Falamos aqui muito sobre a problemática da empregabilidade das pessoas com deficiência, mas sabemos que já existem pessoas com deficiências empregadas. Com exemplo prático, a pessoa que vos fala e o Dr. Feliciano Katumbela. Certo. E sendo assim, surge uma questão. Quais são os desafios que as pessoas com deficiência já empregadas enfrentam? Essa é outra questão. As pessoas com deficiência já empregadas, de vez em quando apresentam, ou seja, deparam-se com muitas dificuldades. Muitas dificuldades, outras até nem são, assim, dificuldades como tal, mas é uma questão de negociação com a entidade empregadora. Primeiro, ele é empregado, se calhar é professor, pode estar o caso de que não exista nenhuma turma embaixo. Para além de não existir uma turma na parte de baixo da instituição, a própria instituição em si não tem rampa. Como é que o professor terá acesso às salas de ensino? Eu fui, por muitos anos no industrial, dos 3 anos que lá fiquei, estudava na
sala de cima. Graças à misericórdia, à bondade e o carisma de meus colegas, carregaram-me durante os 3 anos de formação. Quer dizer, então como é que se fica se por acaso naquele dia todo mundo está lá em cima e você chegou atrasado? Aí tá, você corre o risco de perder aula. Isso enquanto estudante. Posso dar o caso enquanto professor. Exatamente. Então, nós, ao empregarmos essas pessoas, precisamos também estar preparados no ponto de vista da própria inclusão e no ponto de vista da própria acessibilidade. Ou seja, nós estamos a empregar essa pessoa. Nós temos condições materiais para ele poder trabalhar convenientemente. Essa é a pergunta que se deve fazer. Então, se nós tiver, como é que nós podemos fazer para se adaptar a este clima? Quais são as propostas que nós temos para ele? Para, de certa forma, facilitar o trabalho dele. Então, nós precisamos disso. Existem professores portadores de ciência que não conseguem manusear o quadro, por exemplo. E as nossas escolas, por natureza, as nossas salas, não têm retroprojetor em todas elas. Quer dizer, esta máquina ajudaria em grande medida o professor. Ele chega com seu computador, com a aula bem planificada, com os slides todos bem elaborados, então vai projetando a aula. Infelizmente, as nossas salas não têm projetora. Como fazer? Agora, se o professor não for dinâmico, se o professor não for ágil, se o professor não for um verdadeiro artista no processo, então a coisa fica comprometida. Então, são essas nuances, são esses elementos que nós precisamos, de certa forma, considerar e alertar as entidades empregadoras de modo a cautelarem estas situações todas. Ao empregar uma pessoa com deficiência, precisamos preparar o material necessário para deixá-lo confortável e produzir, não é? Para o bem da nossa empresa, da nossa instituição. Obrigado. Eu penso que, de certa forma, são uma parte da responsabilidade dessa pessoa. Falo na questão da acessibilidade, falo na questão de se reinventar, exatamente, falo na questão de se capacitar, sim, porque é muito fácil depois chegar a uma instituição à procura de emprego, sim. Só porque você é deficiente tem que ser logo já demitido, porque tem que sentir pena de ti, qualquer coisa assim, não. Vais ter que passar em todos os testes, como todos passam, normais, para ver e medir as tuas competências. Exatamente. E se você consegue estar aí ou não. Exatamente. Então, nesse sentido, nessa linha do que eu acabo de dizer, qual é, assim já em considerações finais, teu conselho que deixa para essas pessoas? Boa. Muito obrigado. Uma pergunta muito pertinente. Nós precisamos aqui, e essa vai mesmo para as pessoas com deficiência, alertar aqui aos nossos ouvintes e aos nossos companheiros de que tanto eu quanto o meu entrevistador, ambos possuímos alguma deficiência. E nós estamos a falar isso na primeira pessoa, estamos a falar isso com experiência de vida, estamos a falar isso por vias das dificuldades que já passamos ao longo, muito antes de atingirmos esses patamares em que nós nos encontramos. Perfeito. Exatamente. O que é que nós podemos aqui apelar? Nós não conseguimos atingir esses lugares por via da pena. E essa vai especificamente para as pessoas portadoras de pessoas com deficiência. Retirar aqui o termo portadora. Pessoas com deficiência. Vai especificamente para essas pessoas. Ou seja, o estar nesta condição, por se encontrares nessa condição, não te faz ganhar lugares cimeiros, sabe? Muito diferente. É preciso luta, é preciso dedicação, é preciso entrega, é preciso pesquisa, é preciso, acima de tudo, capacitação. Ninguém te pode empregar por via da pena. Esqueçam isso. Podes até ser deficiente, mas se não mostrares habilidades competentes, se não agregares valores no ponto de vista de produtividade daquela instituição, então podem te rejeitar com toda a razão do mundo. Você não é dedicado. Portanto, não podes pegar aquela vaga. Porque isso é uma responsabilidade muito... Aliás, por sermos a minoria, a responsabilidade deve ser a dobrada da nossa parte. Nós temos que mostrar para as pessoas que somos capazes de fazer alguma coisa. Nós sabemos, deem-nos pelo menos uma oportunidade, que nós faremos toda a diferença. E é isso que nos conduz ao longo desse tempo todo. Se formos a perguntar cada um no seu posto, procura dar o seu melhor. E se formos a buscar o relatório de cada um deles, naqueles que são os seus superiores e hierárquicos, poderão dar um testemunho saudável. Quer dizer, não é por via daquilo não, é mesmo por via das competências que eles apresentam. Então, nós estamos aqui, quer dizer, temos os nossos empregos, ganhamos algum dinheiro, quer dizer, não foi por via de pena, foi por via de dedicação. Passamos em testes normais, tal conforme os outros passam. Concorremos e conseguimos agregar, conseguimos puxar uma vaga. E hoje mostramos tudo aquilo que nós somos capazes. E fazemos, de certa forma, alguma diferença. Obrigado. Aproveitando mesmo essa sua explanação, ficou aí alguma deixa de que nós não somos admitidos ou aceitos em algumas instituições por pena.
Eu gostaria de partilhar contigo um episódio. Eu assisti um dos programas de caça-talento de música. Então lá esteve uma jovem em palco a cantar. E você sabe que a mesa de jurado dá as costas ao artista. Ela cantou e quase que ninguém virou. Ninguém mesmo virou. Ninguém virou. Yeah. Sinal de que não convenceu. E não convenceu. Certo. Depois, todos os júris se viraram. Exato. E viram que era uma cadeirante. É cadeirante. É cadeirante. E veio ouça o que um dos elementos da mesa de jurado disse. Oh, minha querida, nós não sabíamos, nós nem vimos quem era você, quem você vê, não sei o quê. Aquilo me soou de que se a gente tivesse a te olhar, íamos te admitir por causa da tua condição física. Isso e eu não gostei de ver isso. Qual é o teu comentário sobre isso? Isso é um dos piores pecados, se assim podemos chamar. É um dos piores pecados que nós podemos chamar. É preciso alertar a sociedade no geral de que não tenham pena dessas pessoas. Encaram elas como pessoas, cidadãos. Estamos pessoas normais, se assim podemos chamar. Então, não podemos, por exemplo, cometer uma situação muito grave. Essa jovem, em termos normais, pode muito bem reprovar. Pode muito bem não passar. O que é muito, muito normal. Só o facto do corpo do jurado não virar, e por norma, se alguém está de certa forma a prestar bom serviço, deviam ter virado. Exatamente. Então, se não viraram é porque não convenceu. Portanto, deve ficar tal como os outros concorrentes ficaram. Deve ficar. Isso não é crime, não é pecado, não é nada. Aliás, é uma forma de lhe mostrar que a tua condição física aqui não tem implicação nenhuma. Você vem concorrer como uma pessoa normal. E que nós precisamos é das tuas habilidades, das tuas competências e, acima de tudo, das tuas convicções. E nós precisamos disso. Portanto, nós não precisamos ter pena dessas pessoas. Atenção que a palavra pena está, de certa forma, a rodar muito esse nosso discurso. Sim, deve mesmo aparecer constantemente, porque nós confundimos muito. Tem mais, Edbron. Infelizmente, eu não sei se é um problema mundial, eu pelo menos vejo muito, assim no ponto de vista local, as pessoas confundem muito a deficiência física com a pobreza. Isso também é onde vem o conceito da pena. O conceito da pena surge aí. Porque todos nós, ao ver um deficiente, nos vem logo na cabeça ser pobre, é miserável, não tem nada. Isso também justifica-se. Porque eu poucas vezes vi uma pessoa com os membros superiores, inferiores, em conformidade, na rua mendigar. Pouquíssimas vezes vi. Mas o que eu mais vejo a nível dos calçadões, aqui na nossa realidade, são pessoas com deficiência a nível dos passeios a mendigarem, a pedirem. Então isso faz com que a pessoa pense logo, não. Se os outros pedem na rua, então todos que são deficientes físicos, outra deficiência, são pessoas que passam por necessidades extremas. Isso não é verdade. Isso não condiz à verdade. Existem pessoas com deficiência dedicadas. Nos mais variados setores, você pode até encontrar uma pessoa com deficiência é um bom empreendedor. Temos vários por aí. Há pessoas com deficiência é um bom professor. Temos muito por aí. A pessoa com deficiência é um bom arquiteto, é um bom desenhador. Temos muitos por aí. Portanto, não há necessidade de olharmos sempre para essas pessoas como se fossem miseráveis. Não é verdade. Não são pessoas miseráveis, são pessoas trabalhadoras, são pessoas dedicadas e muitos deles têm famílias muito bem constituídas. Obrigado. No Dicas Podcast de hoje, que é a nossa 7ª edição, falamos com Feliciano Katumbela, onde abordamos o tema a empregabilidade das pessoas com deficiência física em Benguela. Muito obrigado por estar presente no nosso espaço Dicas Podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Na verdade, nós precisamos de espaços como estes, que é para, de certa forma, mudar a mentalidade da nossa sociedade. Disseste muito bem, esta é a 7ª edição, sinal de que já foram tantas abordagens que vêm, de certa forma, fazer diferença na nossa sociedade. Nós carecemos de temas como tal. São pessoas que usam de forma inteligente a internet e as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Queremos, desde já, dar os nossos parabéns. Nós aparecemos aqui que é para, de certa forma, ajudar a sociedade no geral, em particular as pessoas com deficiência, de modo a mudarem de mentalidade. Quer dizer, a pessoa com deficiência muda de mentalidade e a sociedade, no seu conto muito mais genérico, possa também mudar para que nos olhemos como pessoas normais, possamos ter uma convivência sã e encarar a pessoa com deficiência como irmão, um companheiro
companheiro, alguém capaz de fazer alguma coisa para crescimento e ou desenvolvimento da sociedade em que nós nos encontramos. Reiteramos os nossos agradecimentos pela de que venham aderir a esta página no YouTube, façam vossas subscrições, acompanhem o canal, estaremos assim a crescer, outros poderão de certa forma crescer com o nosso saber. Parabéns e bem-aja este canal. Digamos que estamos de portas abertas para outras abordagens viradas ao setor de educação e não só. Obrigado. Termina aqui o Dicas Podcast.